você é mãe e você precisa aquele tempinho só pra você, fica nesse vídeo que eu vou te explicar como fazer o seu filho dormir sozinho, não ficar nanando, não ficar horas dentro do quarto com ele. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG Maternidade e hoje eu queria falar sobre desenvolver no seu bebê a capacidade de dormir sozinho, né? Não precisar no colo do peito para começar a dormir e assim deixar um pouco mais de tempo para você fazer outras coisas. Se você é aquela mãe que não se importa, minha tia já falou isso pra mim, ela falou, nossa, eu sempre amei ficar nanando, nunca me importei de ficar, sei lá, balançando o carrinho. Tudo bem, gente, esse vídeo não é pra você, mas pode ficar aqui também por curiosidade. Seja bem-vinda. Agora, se você é uma mãe como eu, que queria ter esse tempinho no fim de noite, eu vou dar umas dicas. Pro meu primeiro filho, eu não tinha, assim, pesquisado muito, não tinha esse canal pra me explicar como as coisas funcionam. E eu vou falar a verdade, que eu fazia ele dormir ou no peito ou do meu lado, dormia com ele. A questão, gente, é que ele tinha tanta dificuldade para começar a dormir, que na maioria das vezes eu dormia antes dele. E daí ele acordava a noite inteira, eu tava lá, e eu acordava também com ele. E como eu trabalhava, eu não tirava sonecas no meio do dia. Enfim, eu ficava exausta, não conseguia fazer mais nada. E eu comecei a ficar assim, meio tristonha, porque eu não tinha tempo pra fazer nada, não tinha nenhum hobby pra mim sozinha, enfim. E foi aí que eu falei, eu preciso de uma solução. E nesse momento eu encontrei uma técnica, um livro, onde eu consegui ensinar ele a dormir sozinho e a dormir a noite inteira. Mas eu não quero falar exatamente dessa técnica, eu quero falar de como você pode organizar a rotina do seu filho para ele poder dormir sozinho, tá? Esse é o foco nesse vídeo. A primeira coisa, vocês têm que entender que os bebês, na ansiedade deles, né, de chegar nesse mundo que eles não conhecem, é que tudo que é previsível é mais seguro e isso vai ajudar eles a dormir sozinho e às vezes até a dormir a noite inteira ou conseguir acordar e voltar a dormir sozinho. Então, quanto mais coisas você fizer, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo horário, e no passo a passo, mais ele vai integrando isso, ele vai se sentindo seguro. Então, bebês amam coisas previsíveis, bebês amam rotina, tá? Precisa de rotina. A primeira coisa que você precisa é estabelecer um horário que seja compatível com a sua família. Eu sei que eu não consigo fazer meu bebê dormir antes das 7h30, então eu pus como 7h30 o horário. Às 6h30, uma hora antes, eu dou a janta pra ele. Eu alimento ele, né, com a técnica do BLW, onde ele come sozinho. Então, eu consigo comer, né, com ele, com meu filho mais velho, meio que ao mesmo tempo. Depois disso, eu começo a rotina da noite com o banho. Depois tem todos os cuidados que eu faço com ele. E nesses cuidados, você já pode ter algumas coisas, assim, pra deixar o seu filho mais relaxado. Uma coisa que eu sugiro é que se você passa um creminho no seu filho depois do banho, como eu faço porque meu filho tem dermatite atópica, que você faça uma massagem, sabe? Mesmo que seja rapidinho, uma massagem para ele ir ficando mais relaxado, né? Fora que é um contato pele a pele muito gostoso. Depois dos cuidados com o bebê, né? Você pode lavar o nariz dele, assunto para outro vídeo, ou você pode dar os remédios, né, para ele, se ele toma remédios, pôr ele no pijama dele. Aqui eu uso um saco de dormir, sabe? É muito frio, aquilo aquece muito bem. E como é o pijama dele, ele associa isso ao momento da noite de dormir. Então é o primeiro sinal bem específico que ele vai dormir. Depois de pôr ele no saco de dormir, eu amamento. O que eu faço aqui em casa é que eu amamento com a luz acesa, porque eu não quero que ele durma no peito. Então, eu dou a mamadeira, eu dou o peito e ele começa a ficar assim bem mais relaxado. Quando ele termina de mamar, eu faço sempre na mesma ordem, né? Eu apago a luz do quarto, eu dou beijo nele, falo que tá na hora de dormir, dou a naninha, dou a chupeta, ponho ele no berço e ligo os ruídos brancos que tem, né, no quarto dele, então fica aquele barulhinho de chuva que eu acho que ajuda bastante. Esse aparelhinho que faz barulhinhos brancos, eu sempre ponho nesse, mas daí tem barulho, ó, de coração, musiquinha, muito legal. O melhor desse aqui
é que quando ele chora à noite, ativa esse som e começa a fazer o sonzinho de chuva, e às vezes ele se acalma sozinho. Daí eu fecho a cortina blackout, porque sabe-se que o melhor para criança é dormir no escuro completo, tá? Sem luzinha. Isso ajuda no sono, na liberação de melatonina, enfim, mesmo pra gente adulto é melhor dormir no escuro completo. E eu saio do quarto. E quando eu saio do quarto, eu vou cantando sempre a mesma frase. Isso tava no método que eu aprendi, que eu fazia com meu filho mais velho. E eu uso um pouco desse método também pro meu filho mais novo, né? Então eu falo, durma bem meu bebê, e vou saindo do quarto. Fecho a porta. Ele está no berço acordado e ele dorme sozinho. É lógico que no começo não foi tão fácil, teve um pouquinho de choro no começo, mas com o tempo agora ele acaba de mamar e ele já começa a, assim, querer saltar no berço. É assim que eu organizo minha rotina da noite. Algumas sugestões, vocês podem pegar essas ideias e organizar a rotina de vocês. Não importa como vocês organizam, o importante é que seja sempre a mesma coisa e que a criança tenha alguns gatilhos, né? Então, pra mim, é o pijama, né? O barulho branco, a mamadeira mesmo, né? Ou a chupeta, a naninha. Mas você pode ter os seus gatilhos, né? Ver o que funciona pra você. Outra coisa que talvez possa ajudar também é a técnica do charutinho. Não é muito indicado a técnica do charutinho, porque tem o risco, né, da morte súbita do bebê, mas funciona super bem. Então, se você achar um jeito seguro de fazer isso, nossa, gente, funciona muito bem. Quando meu filho foi internado na UTI, tem um vídeo falando disso, eles punham charutinho e ele dormia na hora. Então, isso também pode ser que ajude e que associe também ao momento de dormir. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Gostaram dos vídeos? Põe aqui embaixo qual é a rotina da noite do seu filho e se você também gosta de que seu filho durma sozinho, que você tenha um pouco de tempo depois pra você, ou se você é contra tudo isso e acha que uma mãe que se preze tem que nanar o seu filho até ele dormir. Desde que seja com respeito, põe tudo aqui embaixo, que eu vou adorar ler os comentários. Beijo!